Olá, meu povo, corpo de Cristo, Shalom. Meus amados, nós temos a oportunidade, mais um dia, que ganhamos de presente, meditar na Santa Palavra. E hoje nós vamos pegar uma porção muito interessante, muito necessária para a nossa vida. Toda a palavra é interessante, né? Mas falar de um tema que nós precisamos tratar dele praticamente todos os dias, nós precisamos estar envolvidos com esse tema. E antes disso, eu quero orar com você. Querido Pai, louvado seja o teu nome, seja exaltado o teu grande nome, que é santo, que é bendito, que é tremendo. E seja engrandecido na minha vida, na vida de quem me ouve. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu mais uma semana, está terminando a semana. Hoje é o 7º dia. E tu nos guardaste, nos sustentaste em todas as coisas. E nós temos visto grandes coisas que a tua mão tem feito. E nós vemos o teu agir em todo o tempo. Santo é o Senhor. E nós agora não vamos tratar de um assunto que nos é vital, que nos é imprescindível. Mas nós queremos tratar dele à luz do teu Santo Espírito. Nós não queremos ouvir voz de homem. Nós temos nojo da voz do homem quando se trata de pregar a tua palavra. Nós queremos a voz do Espírito Santo. Nós queremos ser ensinados pelo Espírito Santo, porque nós queremos ter certeza da verdade. Nós queremos andar na verdade. Nós queremos nos revestir com a verdade. E só o Espírito Santo pode nos dar uma palavra que seja seguramente a verdade. Por isso, Pai, nós queremos que tu participes desse momento conosco. Queremos estar em parceria com o teu Espírito, no mesmo sentido e propósito. E que o coração desta pessoa que me ouve, ele seja aberto para entender a necessidade daquilo que vamos falar. E que o meu coração também. E que nós possamos ser praticantes daquilo que o Senhor nos ensina. Nós oramos assim, na convicção de que algo vai acontecer, de que algo vai nos transformar, pelo poder do teu Filho querido. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 11. Marcos 11. Nós vamos ler o verso 15, 16, 17. Marcos 11, 15, 16 e 17. E vieram a Jerusalém. Quem é que veio? O nosso mestre querido e os seus discípulos. Isso aqui foi depois que ele amaldiçoou a figueira lá, que estava à beira do caminho e que não tinha fruto. Então, depois disso, eles vieram a Jerusalém. E o Senhor entrando no templo, lembra do templo lá em Jerusalém? Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Não está escrito? Onde é que está escrito? Quando o Senhor fala que está escrito, ele está se referindo a alguma passagem no Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. Então, onde é que está escrito? Em Isaías 50,
56, verso 7. Isaías 56, verso 7. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ou a minha versão aqui diz: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Parece que o sentido aqui é melhor. Mas vós tendes feito covil de ladrões. Ter esse comércio no templo parece que não necessariamente no santuário, mas nas dependências do templo. Porque tinha um local, nas dependências do templo, que ali aconteciam certos comércios, certas vendas. E facilitava a vida de algumas pessoas, assim, facilitava aparentemente, que precisavam de um animal para o sacrifício, como pombos, ou como cabritos, como ovelhas. E alguns compravam ali no templo, porque alguém aproveitou essa oportunidade para facilitar a vida do outro e sua, vendendo o animal que seria usado no sacrifício ali no templo. E havia câmbio também, porque vinham pessoas com dinheiro estrangeiro. Então ali tinha cambistas que podiam trocar o dinheiro na moeda usada em Jerusalém, o que favorecia a compra dos animais. Então isso tudo acontecia lá ou no santuário, mas mais provavelmente era nas dependências. Era uma rua que tinha um pouco abaixo e ali as pessoas provavelmente vendiam. Mas como tudo era dependência do templo, o Senhor não queria nenhum comércio no templo, ninguém ganhando dinheiro, ninguém, enfim, fazendo isso que estava acontecendo. Ninguém tendo outros interesses. O interesse ali era para oração. Lembrando que havia os sacrifícios, ali o povo era perdoado, porque o povo sacrificava os animais por causa dos seus pecados, suas transgressões, e também sacrifício de paz, aquelas ofertas que eles ofereciam em gratidão pela colheita que tiveram, enfim, isso tudo era feito no templo. Mas isso tudo é considerado como oração. Por quê? Porque oração é relacionamento com o Pai. Então, tudo aquilo que era feito no templo tinha esse intento de relacionamento, de relacionar-se com o Senhor. Então o Senhor falou, aqui é exclusivamente para a oração. A minha casa ela será especificamente para a oração. Aqui não pode ter nenhum outro intento. Não use as dependências do templo para comércio, para ganho, para lucro, para outra coisa qualquer. Aqui o intento é relacionamento com o Senhor. Tudo que for feito aqui deve ser com esse intento. É essa lição que fica para nós. E aí, eu agora quero ir com você para outro texto. Então, guarda esse título. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Minha quem? Quem é que está falando? O Senhor. Ele falou isso lá em Isaías, através de Isaías. Isaías registrou. E aqui o filho dele, aqui na terra, veio citar esta passagem. Então ele deu uma limpeza em tudo, ele tirou as cadeiras dos cambistas, ele derrubou as mesas dos cambistas,
Ele proibiu que qualquer pessoa passasse com um vaso dentro do templo. Esses vasos provavelmente tinham dinheiro ou alguma coisa de lucro. E ele então proibiu todas essas atividades. Então ele teve uma reação inesperada. Ninguém esperava aquilo. Por quê? Porque ele não suportou que a casa consagrada ao pai dele para oração tivesse uso para outras coisas. Aí nós temos um grupo de pessoas, e bem grande, que se isso acontecesse hoje, as pessoas iam se levantar contra essa reação. Por quê? Porque o Senhor não habita no templo. Essa seria a resposta que as pessoas iam dizer. O Senhor não habita em templo feito de argamassa. Mas aquele templo era de argamassa também. Só que aquele templo ele foi construído e consagrado ao Senhor para esse propósito de comunhão com o Senhor. E aquilo que a gente fala que é do Senhor, ele toma para si. É claro que o Senhor não habitava ali. É claro, isso é óbvio. Por que o Senhor vai habitar dentro de um templo? Se ele pode habitar em qualquer lugar que ele queira. E ele tem lugar infinitamente melhor para habitar e habita. Por que ele ia habitar num templo? Por quê? Se ele é onipresente, ele pode estar com sua morada no céu e agir na terra, em qualquer parte da terra. Então não teria nenhum motivo para ele habitar no templo. Mas aquele templo foi consagrado a ele. E ali é o encontro dos seus filhos. É o lugar que foi escolhido para encontro dos filhos, para a reunião dos filhos, para juntos ter então esse relacionamento com o Senhor. E claro que não é só no templo, você deve ter relacionamento com o Senhor durante toda a sua vida. E na sua casa é o ponto de maior relacionamento com Deus, mais íntimo, mais profundo, onde é você e Ele. Não tem distração. Então o Senhor se preocupou em limpar a casa. Porque a casa do Senhor é a casa do Senhor, é casa de oração, não é casa para outros intentos, para outros propósitos, para outros objetivos. A casa do Senhor é uma casa de oração. Não é uma casa para a gente mostrar a roupa nova que comprou, não é uma casa para encontrar amigos, é a casa de oração. Esse é o intuito da casa consagrada ao Senhor. Agora nós vamos para Coríntios. Na primeira carta de Coríntios, nós vamos ler duas passagens aqui. A primeira é capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo do Eterno e que o Espírito do Eterno habita em vós? Aí, agora, na mesma carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente do Eterno, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo assim, vocês não sabem disso, não? E ele, nas duas passagens que eu li, ele fala com pergunta. Ele dá uma instrução como se assim, vocês não sabem disso ainda? Já era para saber. Não sabeis vós que sois templo do Eterno e que o Espírito do Eterno habita em vós? E no 6,19,
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Vocês não sabem disso, não? E que esse Espírito Santo que habita em vós, ele é proveniente do Eterno? E que vocês não são de vós mesmos? Você não é dono de si. Você é templo do Espírito Santo. Então, quem mora ali dentro de você e de mim tem que ser o Espírito Santo. Não tem que ser eu morando dentro de mim. A casa não é minha. A casa é do Espírito Santo. O comando precisa ser dele. Gente, o dia que a gente entendesse essas coisas, que eu estou sempre falando sobre isso, o dia que eu e você entendermos essas coisas, tudo vai ser muito diferente à nossa volta. Quando essa consciência nossa de que nós não pertencemos a nós mesmos, nós não somos os donos de nós mesmos. Nós dissemos que Ele é o Senhor, nós dissemos sim, Senhor, te entrego a minha vida, vem morar dentro de mim. Então eu passei a morada, eu passei para Ele a morada. Eu não pertenço a mim mais, eu não sou de mim mesma. O eu, ele foi crucificado, ele morreu com Cristo. Tem que ser assim. Verso 20 de 1 Coríntios 6. Porque fostes comprado por bom preço. Não é porque você se deu. Ah, eu dei a minha vida. Não, você não deu, não. Você foi comprado. Foi pago um preço, mais alto preço que já existiu. Por sua vida, por minha vida. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, ao Eterno no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem ao Eterno. O seu corpo, o seu espírito pertencem ao Eterno. Seu corpo, alma e espírito, tudo seu lhes pertence ao Eterno. Você disse que é dele. Você disse que é dele. Então você gravou isso, você é templo do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, ele tem uma casa. Você é o endereço dele. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de mim. Nós somos o endereço dele. E essa ficha tem que cair. Essa consciência precisa ser desenvolvida. Porque é ele que tem que estar no comando, uma vez que é ele que mora nessa casa. Esse corpo que está andando por aí não é a Lucy, não é você. É o Espírito Santo ali dentro que precisa realizar a obra, que precisa falar, que precisa orar, que precisa adorar, que precisa executar todas as tarefas que tem a executar. É o Espírito Santo usando esse templo, morando nesse templo. Não é nem usando, né? Essa coisa usando às vezes é pejorativa. É morando nesse templo. Isso é um benefício para nós e não um desgaste, né, que se faz pelo uso. Não, é um benefício para nós. Essa consciência precisa cair. E aí, voltando ao. Voltando, não, na verdade, indo para frente. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primeira carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, capítulo 5, verso 17. Diz exatamente assim:
Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu falei que oração é relacionamento com o Senhor. Então você precisa estar ligado o tempo todo em oração. Não é que você vai ficar, orar sem cessar. Já pensou você ficar o dia inteiro de joelho a noite toda? Em tudo que estiver fazendo, você precisa estar ligado, precisa estar com a consciência desenvolvida de que quem precisa estar agindo ali é o Espírito Santo. Então, isso é orar sem cessar, estar ligado ao Pai, conectado ao Pai, fazendo em nome do Pai, agindo em nome do Pai, falando em nome do Pai, sentindo em nome do Pai, desejando os desejos do Espírito Santo. Isso é orar sem cessar. E também, claro, fala daquela oração, quando nós tiramos um tempo para só fazer isso, para estar falando com o Senhor, conversando com o Senhor. Não é para ficar a oração, gente, não é necessariamente ficar pedindo um monte de coisa para o Senhor. A oração é eu estar em relacionamento com o Senhor. Eu preciso tomar um tempo para estar com Ele, para ouvi-lo muito mais do que falar. O momento da oração é o momento de eu ouvir mais do que falar. Até em Provérbios somos ensinados a isso. Não se precipite a falar. Porque ele é um majestoso e você olha quem você é, olha eu quem sou. Então nós, perto do Senhor, lá no Senhor, nós vamos ficar falando. Nós temos que parar para ouvir. E ele usa a nossa própria boca para falar. Aquilo que nós falamos com ele precisa ser ele falando consigo mesmo. Ele morando em nós, falando através da nossa boca, pedindo aquilo que precisa ser feito. Eu já disse para você que a oração é a obra do Senhor. Ele só pode fazer aquilo que foi orado, aquilo que passou pela nossa boca, que foi profetizado, que ele mandou falar. O Senhor só pode trabalhar naquilo que foi pedido para ele ou anunciado que ele iria fazer. Eu já preguei sobre isso com você, eu tenho isso escrito, que a oração é a obra do Senhor. Sem a oração não tem obra, não tem, porque o Senhor não pode fazer nada que o ser humano não tenha pedido, ou que ele não tenha anunciado para o ser humano, olha, eu vou mandar juízo sobre a terra, olha, o meu filho vai voltar, olha, vai acontecer isso, olha, tudo que o Senhor vai fazer, ele anuncia. E o que o homem pede, ele faz da oração do homem o seu trabalho. Então eu falei para você do seu corpo como templo, como casa do Espírito Santo. E falei da oração. E falei também que a casa dos que o nosso mestre, o querido Filho do Altíssimo, o querido Yeshua, ou querido Yahshua de Nazaré, ele disse, ele passou um dia pela casa, pelo templo lá de Jerusalém, e ele tirou tudo que não convinha dali, pelo menos os objetos, né? E repreendeu aquilo que se tratava daquele comércio dentro do templo. Isso ele repreendeu. E ele então trouxe a referência de Isaías 56, 7, que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Não será chamada casa de comércio, não será chamada. A minha casa é casa de oração.
A minha casa não é lugar de ganhar dinheiro. A minha casa é casa de oração. E aí eu quero, qual o meu intuito com essa mensagem? Que você associe essas coisas. Qual o objetivo da casa de oração? Ser casa de oração. E eu li em 1 Coríntios para você, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19. Que você é templo, é a casa. Você é a casa do Senhor, a casa do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Ou seja, você e eu somos casa de oração. E a oração não pode cessar, conforme Paulo disse aos Tessalonicenses e ao mundo inteiro, de todas as épocas. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos a casa de oração e todas as nações devem ver o crente como casa de oração. Tem que chamar de casa de oração. Então, nós somos uma casa ambulante, uma casa de oração. O intuito desse corpo é ser casa de oração. É ser local de relacionamento com o Senhor. Então, não deixa nenhum propósito entulhar você, acontecer dentro de você. Não deixe os seus interesses acontecerem dentro de você. Deixe que os interesses do Senhor, aquilo que passa pela oração, aquilo que faz a oração, passe dentro de você. Deixe essa casa do Senhor limpa para um único propósito, para um propósito exclusivo de oração. E aí, oração é relacionamento com o Senhor, é louvor, é adoração, é ensino, enfim, todas as atividades que levam a relacionamento com o Senhor é oração. Porque oração é relacionamento com o Senhor. Então, una essas passagens e lembre que a oração não pode cessar. A sua casa, o seu corpo precisa funcionar o tempo todo, porque a oração não pode cessar. Ele tem que estar sempre ligado ao Pai. E a obra não pode parar, o Senhor faz obra o tempo todo. Então, a oração precisa ser constante para que a obra seja permanente. E seja constante. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor tenha te feito entender alguma coisa grandiosa e que isso mude a sua vida. Que isso te traga algum crescimento, alguma transformação, alguma atitude que você ainda não tinha tomado. E que a partir de hoje você ore mais, que ore mais, passe mais tempo com o Senhor. Nós precisamos passar pelo menos mais de 1 hora por dia em oração, sim. Aí eu já estou falando daquela atividade específica que você toma um tempo e dobra os seus joelhos ou ora em pé e você fica ali falando com o Senhor, ouvindo o Senhor. Nós precisamos fazer isso por pelo menos mais de 1 hora todos os dias. Os líderes, se os nossos líderes passassem diariamente 4, 5, 6 horas em oração, aí eu nem tenho ideia do que seria. Mas que teríamos outra nação, teríamos. Teríamos outra nação, outra igreja. Teríamos sim, teríamos sim, teríamos sim. Querido Pai, louvado seja o teu nome, por deixar escrito essas coisas tão preciosas, esta verdade. Aqui temos acesso. Obrigada, o Senhor deixou escrito, então nós podemos ler em todo tempo, podemos aprender, podemos ensinar. Obrigada por esta palavra.
Nos ajude a orar sem cessar. Nos ajude a desenvolver essa consciência de que o nosso corpo é templo, é casa de oração, é a casa do Senhor, é o endereço do Senhor, é a morada do Espírito Santo. Nos ajude a desenvolver essa consciência de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ti. Ajude essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que ela tenha uma vida diferenciada a partir de agora, uma vida muito mais dedicada à oração, e que seja assim comigo. E quanto às demais vezes, os demais presentes que ela precisa, seja uma cura, seja uma libertação, seja um recurso financeiro, que ela possa receber da parte do Senhor por esses dias. Que esta obra seja feita na vida dela, porque ela é uma casa de oração, ela é uma morada do Altíssimo. Oh, Pai querido, e que essa morada seja exatamente agradável ao Senhor, seja exatamente de acordo com a vontade do Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço e até o próximo áudio, dentro da vontade, da permissão do Altíssimo. Amém.